disse, meu nome é Tânia e eu gosto de contar histórias, né? E eu tenho hoje uma história muito, muito, muito especial. Eu gosto sempre de perguntar, né? Se vocês conhecem Jesus. Não precisa, Sim, eu vou dar uma dica. Quando for sim, vocês levantam a mãozinha, tá? Quando for não, vocês tá bom. ficam com a mãozinha abaixada. Então, eu vou perguntar: quem conhece Jesus? Aí, muito bem. É sobre ele a história que eu vou contar. Porque não existe nada, 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 nada nesse mundo, né, que não tenha a ver com Jesus. Então, como a gente sabe, está chegando uma data muito especial, que é a Páscoa. E a Páscoa tem a ver com Jesus. E aí eu falo para vocês, a história que eu vou contar hoje, eu quero primeiro saber assim, é, lugares, vocês acreditam que Jesus esteve nessa terra? Andando aqui nessa terra? Vocês acreditam? Deixa eu ver. Aí, muito bem. Então, a perguntas que eu vou fazer contando a minha história é para a gente descobrir, né, se Jesus realmente esteve nessa terra. Tomara que não caia. São perguntas que a gente vai fazer. Gente, olhando a história, né, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acreditam que Jesus, o Filho de Deus, um dia nasceu nessa terra? E vocês acreditam que ele nasceu numa estrebaria, lugar onde ficam animais, lugar onde eles são guardados durante a noite, a vaca, o burrinho, e lá eles ficam, tem capim para eles se alimentar, tem a manjedoura onde eles põem o capim para o animalzinho não ficar abaixando, mas comer naquela manjedoura. Será que Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura? Vocês acreditam que isso é verdade? Muito bem. Sim. Que a Bíblia fala, né? Que Jesus. Não sei se isso aqui vai dar. Ai, 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 ai. Bom, a Tati vai me socorrer aqui. Sim, a Bíblia diz que ele nasceu, né? Nasceu nesse planeta e ele, quando ele nasceu, ele não foi no hospital, também não foi numa casa, não foi numa cama quentinha, mas foi numa estrebaria. E aí, conta, né, a Bíblia, que é a palavra de Deus, né, tá lá em Lucas 2, de 1 a 8, diz o seguinte, que José e Maria tiveram que viajar. A Maria já estava para ter esse bebê, mas eles precisaram viajar. E eles saíram da Galiléia e foram até Belém. E quando eles chegaram em Belém, Maria já estava para ganhar aquele bebê. Ela já estava com dores, ela precisava de uma cama, mas não tinha lugar. A cidade estava cheia. E o único lugar que eles encontraram foi uma estrebaria, um lugar onde ficavam os animais. Pelo menos lá tinha uma palha onde José colocou, né, uma manta e ela pôde então deitar e ter o seu bebê ali. Gente, o Filho de Deus, realmente, né, ele esteve aqui e ele nasceu na simplicidade de uma estrebaria e de uma manjedoura. Jesus cresceu, né? E aí eu fiquei pensando, eu ouvi dizer que Jesus, um dia, ele, numa dessas viagens, ele teve um encontro com sábios, com homens, né, doutores que não eram médicos, tá? Mas eram doutores da lei. Será que é verdade isso? Será que Jesus, assim, com seus 12 aninhos, né, ele tinha uma conversa, né, assim, com umas pessoas tão
espertas, tão inteligentes como os doutores da lei? Vocês acham que ele, como a idade de vocês, ele poderia conversar com os doutores que conheciam muito bem a palavra de Deus da época? Vocês acham que Jesus esteve lá? Será? Pois é, a Bíblia diz que ele esteve sim. Tá? Aqui, que ele esteve sim. Tan, tan, tan. Ó, isso aqui o bebê tá caindo. Ele esteve sim. O meu bebezinho não vai cair mais. Peraí. Não podemos deixar Jesus cair, né? A Bíblia disse sim, que quando Jesus foi ao templo com sua família para adorar a Deus, Jesus, quando viu os doutores da lei sentados lá conversando, falando sobre Deus, sobre a lei, sobre os mandamentos, não, Jesus se achou em casa. Porque ele começou a conversar e ele tinha assuntos, né? E ele tinha muitos assuntos, né? Para conversar com aqueles homens. Vocês acreditam que aqueles homens ficaram muito surpresos com a inteligência de Jesus? Por que Jesus sabia tanto sobre a lei? Porque é filho de Deus, ele é o próprio Deus. E a Bíblia conta que ele conversou e deixou aqueles doutores da lei, sabe como? Admirados. Passou o tempo e Jesus estava lá. Será que a gente, quando vai, né, numa igreja, ou quando tem a aula de capelania, será que a gente presta atenção? Será que a gente quer fazer perguntas também? Será que a gente quer conhecer mais de Jesus, como Jesus fez ali? Pois é. Jesus esteve sim. Ele esteve no meio dos doutores da lei. Outra coisa interessante, né? Que a Bíblia também fala, e eu queria fazer a pergunta, se vocês, né? Se vocês acham que Jesus, por ele ser o Filho de Deus, né? Por ele ter nascido sem pecado, por ele conhecer tão bem a palavra de Deus, será que Jesus ele, tinha amizade assim com os pecadores? Será que Jesus comeu com esses pecadores? Vocês acreditam que Jesus esteve no meio dos pecadores? Sim, é isso que a Bíblia conta. Que Jesus, ele esteve sim, embora ele não cometeu nenhum pecado, porque ele é o Filho de Deus, Filho único de Deus, ele não cometeu pecado, mas ele andava com os pecadores. Afinal de contas, sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Diz lá em Romanos que todos pecaram. Então, todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Porque Deus é santo. E agora sim, com os nossos, né, os pecadores, eles precisam de quê? Eles precisam de alguém que os ajude a ser amigo de Deus novamente. Porque eles estão separados por causa do pecado. E se a Bíblia fala que todos pecaram e precisam do perdão de Deus, Jesus veio, né, para salvar todo aquele que crê. Jesus, o Filho de Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é... Agora que a gente ouve muito falar de doença, o pecado é a pior doença, sabe por quê? Porque o pecado, ele leva à morte, uma morte espiritual. Morte é separação de Deus. Mas Jesus, ele
diz na palavra de Deus que ele não veio, né, para condenar, ele veio para salvar. Por isso que ele estava muito com seus amigos, chamado de discípulos, e ele estava ensinando a palavra de Deus a eles, e mostrava a eles que eles precisavam crer no que ele dizia, precisavam crer no que ele, né, falava. E muitas vezes Jesus falava: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar. Esse Jesus, ele andava com os pecadores. Ai de nós se Jesus não andasse com os pecadores. Porque nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Precisamos nos arrepender, né, dos nossos pecados. O que é pecado, afinal de contas? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Às vezes as pessoas falam assim: mas uma mentirinha só não tem problema. Mas toda mentira é pecado. Toda desobediência é pecado. Toda mentira, toda desobediência, todo engano, toda palavrão é pecado. Né? Tudo que a gente ficar com raiva é pecado. Não obedecer, não querer saber de Deus é pecado. Querer fazer as coisas erradas é pecado. Gente, se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, porque os pecados, né, eles nos separam de Deus. Mas Jesus, ele não quer que nós vivamos separados de Deus. Por isso, a história continua. E aí, eu vou fazer mais uma pergunta. Será que Jesus, que ele andava muito, ele curava as pessoas, ele andava, e naquela época não tinha carro nem ônibus, né? Ele andava a pé, ele andava muito, ele tinha tanta coisa para fazer. Será que Jesus tinha tempo de conversar com as crianças? Vocês acham que Jesus esteve com as crianças? Isso mesmo. A Bíblia fala que Jesus, enquanto todo mundo achava que as crianças estavam atrapalhando, né? Ah, não, criança só quer saber de brincar. Ah, não, criança faz barulho, criança não fica quieta, criança fica sem bem. Ah, não, as crianças atrapalham. Jesus falou assim: vinde a mim as crianças, porque eu as amo. Deixe elas virem a mim. Vocês acham que as crianças não têm pecado? Tem. Tem. Criança desobedece? Obedece. Criança fala mentira? Claro. Criança pega coisa que não é dela, escondido. Tem criança que pega, né? Que não obedece, que é teimoso, que faz birra. Criança faz isso, isso é pecado. Criança também precisa de quem? De Jesus. E quando todo mundo achava assim: ah, não, põe essas crianças para lá, não, põe essas crianças para lá, Jesus falou: não, peraí, deixai vir as crianças, pois elas também têm direito ao reino dos céus. Vocês já viram criança quando elas brigam entre si? Daqui a pouco elas estão conversando, não estão? Sim. Daqui a pouco elas estão de bem. Uhum. O ser humano não, ele fica com raiva, ele fica com mágoa, não quero mais conversa com aquela pessoa. Não. Jesus, ele até elogiou isso, ele falou: o coração da criança é um coração que pode receber a palavra de Deus. É um coração que pode mudar. Porque Jesus não quer, gente, que a gente mude um dia ou dois. Ele quer que a gente mude o nosso coração. Que toda vez que a gente fizer, mesmo que a gente conheça Jesus, não quer dizer que eu deixei de ser pecador. Eu ainda sou pecador, só que eu posso o quê? Reconhecer meu pecado e obedecer a Jesus. Continuando a nossa história da Bíblia. Vocês acham, assim, que Jesus, né? Ele ajudou tantas pessoas, ele curou as pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele deu comida a quem tinha fome, ele deu água para quem tinha sede,
Ele amou as pessoas, ele amou as crianças. Ele era santo, Jesus não tinha pecado. E ele sabia as coisas de Deus. Será que Jesus merecia morrer um castigo? Levar sobre si um castigo que não era dele? Vocês acham que Jesus teve que morrer? Não. A Bíblia diz que sem derramar sangue não há perdão de pecados. Sabe, crianças, houve uma Páscoa há muito tempo atrás, em que o povo de Israel, ele estava como escravo do Egito. E aí eles pediram muito ajuda de Deus, muito, muito. E o dia que Deus, né, falou que iria libertar Israel do Egito, Deus disse para eles que eles tinham que fazer um sacrifício. Que eles deveriam fazer o quê? O povo de Israel. Pegar uma ovelhinha, matar essa ovelhinha, né? Fazer uma comidinha com ela, reunir a família, mas pegar o sangue que tinha, né? Que eles tinham matado a ovelhinha, pegar aquele sangue e colocar nas portas, no batente da porta e no batente da janela, aquela viradinha assim da porta e da janela. Porque um dia que Deus iria castigá-la, punir o povo do Egito, que era um povo muito mau, era um povo que não queria saber de Deus, é um povo que escravizava o povo de Deus. Quando o anjo fosse passar lá para julgar aquela terra, para dar uma lição naquele povo, quando ele passasse pela porta em que tinha o sangue, né? Aquelas pessoas que estivessem dentro daquela casa, elas seriam poupadas, elas seriam salvas da morte. E foi isso que aconteceu naquela época. E aí, quando o povo de Israel passou aquela última praga do Egito lá, que vocês conhecem a história de Moisés, o que aconteceu? Eles saíram daquela terra e foram rumo à terra prometida. E quando eles foram rumo à terra prometida, né? Eles comemoraram aquele dia Páscoa, que nada mais é do que significa passagem. Passagem da escravidão para a vida. Passagem da morte para a vida. O pecado nada mais é do que uma escravidão. Tem gente que não consegue se livrar, sozinho não consegue se livrar do pecado. O pecado está ali no ser humano. A gente olha quanta maldade existe no mundo hoje. Isso é pecado. O pecado escraviza as pessoas. Mas nós precisamos comemorar a Páscoa. Por isso Jesus precisava morrer. Porque Jesus, aquela ovelhinha, quando morria, ela representava Jesus. Toda vez que alguém queria pedir perdão dos pecados, precisava oferecer a ovelhinha como dizendo: eu pequei, mereço morrer, mas a ovelhinha morre no meu lugar. E aí orava a Deus e Deus perdoava os seus pecados. Mas o tempo passou e veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, o sangue perfeito, o sangue de Deus, do Filho de Deus, Jesus. Por isso, Jesus precisou derramar sangue. Onde ele foi derramado seu sangue? Na cruz. Na cruz. A cruz era onde eram castigados os malfeitores, os assassinos, aquelas pessoas que faziam coisas muito ruins. Elas eram condenadas o quê? À morte. E Jesus não tinha feito nada. Mas era assim que ele tinha que fazer isso. Ele foi na cruz, a Bíblia fala que ele foi como uma ovelha. Ele deu a vida dele para pagar o preço do nosso pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi pregado, ele derramou o sangue dele, ele morreu no meu lugar, no lugar de todo aquele que crê. Se Jesus não fizesse isso, se Jesus, todo mundo acusou Jesus de muitas coisas e ele ficou quietinho. Ele ficou se defendendo.
Ele não ficou falando, não. Tipo assim, você já viu criança que é assim? Foi você que derrubou. Não fui eu que derrubei, eu não fiz isso, não fui eu, vou provar que não fui eu. Não, Jesus não ficou assim. Quando falaram para ele, olha, ele não obedece à lei de Deus. Ficou quietinho. Mas eram mentiras. Mentiram muito. E aí, por inveja, né? Porque Jesus, tinha muita gente andando com Jesus. Jesus estava levando uma multidão a crer nele. Ai, que estavam com ciúmes de Jesus. Mas tudo bem, por mais que as pessoas quisessem se ver livre de Jesus, porque ele era muito popular, ao mesmo tempo que as pessoas queriam se livrar de Jesus, era o plano de Deus. Porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Se eu posso hoje morar com Deus, se eu posso hoje dizer que eu sou filha de Deus, é porque Jesus morreu na cruz no meu lugar. Quando a gente pensa, né, que puxa, acabou a história, Jesus morreu, e agora? Seus amigos, seus discípulos falaram, puxa, Jesus falava tanto que ele ia viver para sempre, que quem acreditasse nele ia viver para sempre, mas agora Jesus morreu. Ai, que triste, Jesus morreu. Mas esse não é o fim da história. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre mais. Deus tem sempre o melhor para todo aquele que crê. Porque tem um monte de gente que não quer saber. Tem um monte de gente que não quer acreditar em nada. Tem um monte de gente que só acredita em só quer viver do seu jeito. Não quer obedecer a Deus, não quer buscar a Deus, não quer crer em Deus. E aí sabe o que acontece? Pegaram os seus alunos, seus discípulos, pegaram Jesus, né? Creram, pegaram o corpo de Jesus, compraram uma caverna que ninguém havia sido usado ainda, porque hoje as pessoas quando morrem vão para o cemitério, tem o túmulo, mas naquela época não, tinha o quê? Cavernas, e aí esses homens, né, muito importantes, compraram a caverna e colocaram lá o corpo de Jesus, enrolaram em panos limpinhos e colocaram lá o corpo de Jesus. Criança, vocês acreditam que depois de 3 dias, quando pessoas foram lá, algumas mulheres que andavam, que eram discípulas de Jesus, quando elas foram lá, vocês acreditam que o corpo de Jesus não estava mais lá? Será que o corpo de Jesus ficou lá na caverna? Não. Não pode levantar a mão. Por quê? Porque não estava lá. Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quando as mulheres chegaram lá, elas viram a pedra aberta, o buraco da caverna, mas tinha um anjo lá. E sabe o que esse anjo falou? Quem vocês estão procurando? Por que vocês vieram procurar aquele que vive? Ressurreição quer dizer voltou a viver. Jesus prometeu que todo aquele que crer nele, que aceitar o sacrifício que ele fez na cruz, não vai morrer eternamente. Vai ressuscitar. Vai viver com ele para sempre. Jesus, ele ressuscitou. É por isso que nós comemoramos a Páscoa. Porque a Páscoa é o quê? É morrer para o pecado e ressuscitar na família de Deus. Porque é assim que Deus nos aceita. Não porque eu sou bom, porque eu não sou. Não porque eu faço tudo certo, porque eu não faço. Eu ainda sou pecador, só que quando eu tenho Jesus, quando eu aceito, quando eu acredito que ele morreu pelos meus pecados, mas ele ressuscitou e ele pode me dar vida, sabe o que acontece? Eu sou uma pecadora resgatada. Sou uma pecadora liberta, porque Jesus me perdoou. Né? Não é para mim fazer de novo o que eu fazia, porque hoje eu sei que pecado desagrada a Deus. Então, quem tem Jesus precisa procurar o quê? Fazer as coisas direito. A Bíblia fala, quem mentia, não minta mais.
você vai mentir? Fala a verdade. Às vezes a mamãe fica chateada, sabe por quê? Por causa da mentira. Então é importante, Jesus quer que a gente fale a verdade. Jesus quer que a gente obedeça. Jesus quer que a gente ande direitinho. Às vezes a gente faz uma coisa, às vezes a gente fica com raiva. Às vezes a gente faz uma desobediência, mas aí a gente fala, Jesus me perdoa. Mamãe e papai me perdoa. Porque a pessoa que tem Jesus, ela não é mais como era antes, ela é diferente. Tem que ser diferente. E aí, onde será que estava Jesus agora que ele ressuscitou? A Bíblia fala que ele esteve 40 dias ainda aqui na terra, ensinando mais e mais os seus discípulos de que era importante obedecer a Deus, que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus tem seus pecados perdoados e nasce na família de Deus. Jesus ainda passou 40 dias aqui. Aí me lembrou da quarentena. Mas não é essa quarentena que a gente está, né? Que não é 40 dias. Já tem quase 2 anos. Não, 1 ano e tanto, né? Já parece 2 anos, mas é 1 ano e pouco. 40 dias Jesus esteve aqui. Mas vocês acham que Jesus ficou nessa terra ainda depois dos 40 dias? Vocês acreditam que Jesus foi preparar casas, lugares lá no céu? Vocês acreditam que Jesus foi para o céu? Aí a Bíblia conta que Jesus falou: olha, não tenham medo, creiam em mim. Na casa do meu pai, lá no céu, tem muitas moradas. E eu estou indo para lá. E eu vou preparar lugar. Para que, onde eu estiver, um dia vocês estejam comigo também. Para que quando eu estiver lá preparando o lugar, todo aquele que crer em mim, né, vai morar no céu. A Bíblia fala que no céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter nada de ruim, vai ter o quê? Só alegria e paz. Por quê? Porque Jesus vai estar lá. A presença de Deus vai estar lá. Porque Deus prometeu que Ele iria dar uma vida eterna para todo aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus, Ele promete que nós estaremos para sempre com Ele. Mas nós precisamos o quê? Dos perdão dos nossos pecados. Lembrando que a Bíblia diz o quê? Que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Jesus, o Filho dele, quando morreu na cruz, no meu lugar, para perdão dos meus pecados, e ele, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele disse que estaria lá no céu, preparando o quê? Um lugar. Essa é a Páscoa que a gente comemora. É a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. É a libertação dos pecados e da morte para a vida eterna. E aí eu falo para vocês, crianças. Tem um lugarzinho especial que Jesus ainda quer estar. Ainda pode estar em um lugar muito especial. Ele está lá, ele é Deus, ele está em todos os lugares. Mas existe um lugar especial que Jesus quer estar. No nosso coração. Ah, muito bem. Nosso coração. Coração quer dizer a nossa razão. Ele quer estar conosco. E aí a Bíblia fala que ele quer estar conosco todos os dias até o fim de tudo. Até um dia estarmos aqui. Ele quer estar conosco. Mas para ele estar no nosso coração, nós precisamos o quê, crianças? Se livrar dos nossos pecados. Pagar os nossos pecados. E a gente só consegue perdão dos pecados se a gente reconhecer que Jesus morreu no meu lugar. Que Jesus morreu para me perdoar. Que Jesus, que não tinha pecado, ele pegou todos os meus pecados, todos os seus pecados, e levou naquela cruz. E quando Deus, o Pai, olhou lá e disse, já que a Tânia, né,
creu em Jesus, que os seus pecados estão perdoados, ainda que ela morra, eu vou um dia estar com ele. Um dia eu vou estar no céu com o Pai. E vou estar lá com todo aquele que creu em Jesus. Então, crianças, se algum de vocês ainda não pediu para Jesus perdoar os seus pecados, hoje é dia, tá bom? Se você ainda está fazendo um monte de coisa errada e não sabia ainda que essas coisas erradas te separam de Deus, que não te deixam ser amigo de Deus, se você ainda não pensou nisso e agora você ficou sabendo que seus pecados é coisa ruim, mas que Jesus pode o quê? Perdoar seus pecados e te dar uma vida eterna com Ele no céu. Você pode aceitar Jesus ainda hoje, tá bom? Então, essa é a minha história. Então, olha, não precisa falar comigo, fala com Deus. Deus, eu agradeço, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu recebo Jesus no meu coração, para que seja o meu Salvador. Eu estava morto e ele vai me salvar da morte. Ele vai me dar o quê? Vida eterna. Só Jesus pode. Eu gosto quando a palavra de Deus diz o seguinte. Jesus que falou, tá? Não fui eu, não. Está escrito aqui. João 14,6. Diz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai A não ser por mim. se não for por ele. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Não adianta você falar, eu sou bonzinho, que eu vou conseguir agradar a Deus, você não vai. Eu sou bonzinho, se eu morrer eu vou lá para o céu. Não vai. Por quê? Porque existe um caminho. Deus falou, é por esse caminho. Se não for pela cruz de Cristo, a gente não chega a Deus. Se não for pelo sacrifício do Filho dele, a gente não vai para Deus. Porque eu deveria, os pecados levam à morte. Mas Jesus foi lá e pegou meus pecados e morreu no meu lugar. Que é uma história mais linda do que essa. Por isso que a Páscoa é tão importante. Você pode comer seu chocolate, você pode ganhar ovo, sei lá. Mas é muito triste quando as crianças... Deus é demais. As crianças falam assim, o que é Páscoa para você? É coelho. É ovo de chocolate. Não é. Páscoa é ressurreição. Páscoa a gente só comemora porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Por isso a gente comemora a Páscoa. Quando a gente comemora Natal, é porque Jesus nasceu. Porque ele tinha que passar por tudo isso para um dia chegar. Olha que caminho legal. Ele teve que passar por tudo isso para chegar aqui. E nós passamos daqui para chegar aqui. Então que Deus abençoe. Que vocês tenham uma feliz Páscoa. Com Jesus aonde? No coração. No coração. Com Jesus No coração, no coração, no coração. Jesus, as pessoas falam assim, onde é que está Jesus? Jesus está longe. Deus e Jesus é demais. Jesus é demais. Demais. As pessoas falam, Jesus está ocupado, Jesus não tem tempo, Jesus... Não, Ele morreu por nós. Jesus te ama. Jesus quer morar no seu coração. Jesus ainda é o mesmo ontem e vai ser eternamente. O nosso bom pastor, aquele que... Eu já orei para ele tirar todos os pecados que eu criei dentro de mim. Amém. Amém. Tá bom? Protânia, Pode orar? Oiê, diga. na Bíblia está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade. Por que ele fala enviou seu único filho? 16:3, né? Porque Deus morreu e ressuscitou. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Criados, somos criaturas. Mas lá em João também diz, João 1,12, diz o quê? Que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e seu Salvador se tornam filho de Deus. Nascem filho de Deus. Agora eu posso falar, Deus, meu pai, meu paizinho está lá no céu. Está lá no céu me esperando. Não porque eu sou boa, não. Mas porque Protânia, me perdoou. Diga. toda vez quando eu durmo,
Eu faço meu cultinho e oro toda vez para que Deus perdoe os meus pecados e entre no meu coração. Aí eu vou contar um segredinho para você, sabe qual é? Às vezes a criança fala assim, ai, gente, quando Jesus entra no seu coraçãozinho, quando você aceita ele de verdade no seu coraçãozinho, ele não sai de lá. A Bíblia diz que ele não sai. Ele põe um selinho lá. Hoje em dia vocês não vão conhecer um selo, né? Mas antigamente a gente pegava o rei, quando ele queria mandar um decreto, uma comunicação para o povo, ele escrevia. Eu conheço o selo. Aí ele fechava, ele punha uma massinha e pegava o anel dele e pum, selava. Aquele selo era uma garantia. Aquele selo, se eu fosse tirar aquele selo, eu rasgava o papel. Jesus, ele nos sela. Quando a gente crê em Jesus, não precisa ficar preocupado. Precisa ficar preocupado, sim, com o pecado, né? Mas pedir para ele salvar de novo, não, ele não salva, ele salva uma vez só. E é tão bom esse sacrifício de Jesus que é uma vez só. Então, não fique preocupado, ai meu Deus, agora Jesus não está no meu coração, porque ele está. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, a gente precisa, sim, como você falou, toda noite fazer seu devocional, que é importante, fazer sua oraçãozinha, pedir perdão pelos seus pecados, porque às vezes a gente comete pecado durante o dia, tá? Mas que Jesus não sai do seu coração, não sai. Que Deus abençoe vocês.